O Central 98 de hoje vai falar agora sobre a lógica do cisne negro. Você já ouviu falar disso? É a lógica do cisne negro. É aquele filme da Natalie Portman, não? Da bailarina, Cisne Negro. É bom, o filme é bom. É bom, o filme é bom. Mas agora, o Theo tem uma teoria diferente, né, do Cisne Negro aí. É, o Theo Lamounier, que é CEO da MyBank, tá aqui com a gente. Bom dia, Theo. Bom dia, Paulo. Bom dia, João. Bom dia, Lucas. O Cisne Negro é tipo o Raj pro jornalismo, um ponto fora da curva, uma coisa extraordinária. Eu não sei se ele tá me elogiando ou se ele tá me xingando. Tá te elogiando. É o ponto fora da curva pra baixo. Você tem que ter sempre uma visão positiva quando alguém fala alguma coisa a seu respeito. Porque senão você está se desvalorizando. Não faça isso. Por favor. Obrigado, viu, Theo? Você, por esse elogio espontâneo, tão espontâneo esse elogio do Theo. Antes da descoberta da Austrália, as pessoas do antigo mundo, elas eram convencidas que todos os cisnes eram brancos. Essa era uma crença que era inquestionável porque era absolutamente confirmada por evidências empíricas. A lógica do cisne negro ilustra uma limitação severa no aprendizado que a gente tem por meio de observações ou experiências e a fragilidade do nosso conhecimento, que é atribuída ao quê, meu caro Theo Lamounier? Olha só, Paulo Leite, Lucas Raj e João Henrique, nós estamos muito acostumados a olhar para as estatísticas para poder definir as coisas, olhar para o passado e falar, olha, com base no passado isso vai acontecer no futuro. A lógica do cisne negro, ela vem para deturpar todo esse conceito de estabilidade que a gente tem. O cisne negro, ele é o que é chamado de evento de cauda longa. São aqueles eventos extremamente raros, totalmente imprevisíveis quando você olha para o passado e que tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Esses eventos fazem, por exemplo, no mercado de investimentos, que tudo aquilo que a gente se planeja, tudo aquilo que a gente sabe, não tem tanta importância como aquilo que a gente não sabe. Isso aí tudo, Paulo Leite, assim, faz que a gente transporte essa lógica para a vida pessoal também. Vamos imaginar aí o 11 de setembro, ele é um fato que dá pra gente chamar de cisne negro. Eu tenho um caso na família da minha esposa que a tia dela estava com os filhos lá em Nova York no ano de 2000 e o filho falou, mãe, vamos subir naquele prédio. Aí a mãe falou assim, meu filho, que isso? A gente vem aqui todo ano que vem a gente volta naquele prédio lá, vai estar aqui todo ano. Que pressa é essa, Marcelo? Não precisa disso. E no final das contas a gente viu o que aconteceu. O prédio caiu, foi aquela situação totalmente impactante e que mudou para sempre a forma de voar. Antes do ano de 2001, a gente não passava por raio-x no avião. E tudo isso aí é para dizer que às vezes a gente fica muito preocupado em tentar identificar as coisas na vida e essas coisas não têm tanta importância. A gente precisa se preparar, a gente até falou disso na semana passada, de se tornar antifrágil, e a gente se torna antifrágil pelo aquilo que a gente chama de adição da via negativa, fazendo menos. É a mesma coisa do cisne negro. Esses eventos que a gente não tem como prever, eles vão ter muito mais importância na nossa carteira de investimentos e na nossa vida, e de forma que a gente tem, talvez que, agir de uma maneira mais serena. Eu vou dar um exemplo aqui, Paulo Leite, se me permite me alongar, do que aconteceu comigo. Estava conversando com o Guerra, meu sócio, agora pela manhã. Foi uma sabedoria que eu adquiri na vida, que às vezes você não falar, você não se posicionar ou esperar, tem muito mais eficácia e produz muito mais resultados que adotar uma ação intempestiva, impensada. Isso aí é a lógica do cisne negro e ela está presente tanto no nosso portfólio de investimentos quanto no dia a dia das pessoas. É interessante isso porque isso advém muito da nossa crença de que a gente vai conseguir ter controle sobre tudo que acontece na nossa vida. Não é isso? A gente não tem essa coisa acomodada ou supostamente acomodada de que tudo que acontecer na minha vida eu terei controle sobre ela? Perfeito, Paulo Leite. O livro Cisne Negro está inserido num projeto chamado Projeto Incerto. E o primeiro livro desse Projeto Incerto é o livro Iludidos pelo Acaso, que ele também vai analisar portfólios de investimento e vai mostrar justamente isso que você falou, que os nossos atos e as nossas atitudes, eles não têm tanta importância na nossa vida. É óbvio que a gente tem que se preparar, tem que estudar, trabalhar e tudo mais, mas não faz muito sentido a gente se preocupar, nem se dar tanto crédito, nem se dar tanto demérito pelas coisas que acontecem. Porque os cisnes negros, analisados sobre estatística, sobre a matemática, eles têm muito mais importância do que todas as outras coisas na vida. E nós estamos vivendo um período de cisnes negros, né? Ninguém imaginava que nós estaríamos hoje vivendo essa cruel realidade, que é um isolamento compulsório, que é uma solidão compulsória, que é um desentendimento do amanhã de maneira compulsória, a gente não consegue questionar, e veio mais um cisne negro na nossa vida. Perfeito, Paulo Leite. E assim, a combinação de fatores fizeram desse evento um cisne negro, uma pandemia
de proporções globais nunca antes imaginadas, uma crise financeira, as pessoas totalmente perdidas, invocando o nome de ciência, quando se está usando obscurantismo para fazer determinadas condutas, e as pessoas valendo-se de alguns privilégios para ter direitos em detrimento uma das outras. De fato, a gente não poderia imaginar que uma pandemia dessas ia causar todos esses eventos e a mudança que está causando na vida das pessoas. Então a gente se preparava para várias coisas e não conseguia, de fato, imaginar que isso ia acontecer. Mas aí, falando de investimento, como é que a gente prevê o imprevisível? Como é que a gente consegue surfar nessa onda, nessa lógica do cisne negro? Eu pego um exemplo que eu sempre uso de um empreendedor que é à frente da curva e sempre faz isso, que é o Elon Musk, da Tesla, do SpaceX. Ele tem umas ideias que você fala assim, pô, por que eu não pensei nisso antes? Né? Mas assim, você não pensou nisso antes porque ele pensou antes de você. Né? Então, não dá pra gente viajar no tempo e ter a ideia que o cara já teve lá atrás. Mas como é que a gente prevê o imprevisível? É possível isso? Não, e aí, Lucas Raj, a gente falou disso semana passada quando a gente falou da antifragilidade, foi o que o Paulo Leite colocou muito bem. A gente se prepara para cisnes negros diminuindo a exposição a alguns tipos de risco, a riscos que a gente não controla. Aí esses eventos que são chamados eventos de cauda longa, algumas exposições que a gente deveria não colocar talvez no nosso portfólio de investimentos. Existe uma operação nos investimentos, por exemplo, Paulo Leite deve saber bem disso, que se chama alavancagem, que significa que eu coloco R$100 numa corretora e eu posso operar lá talvez R$1.000. Mas se vem um evento desse de cauda longa, eu tenho que pagar um custo muito mais alto do que aqueles R$100. Ou seja, eu tenho uma perda muito grande, uma perda não previsível. Então, na verdade, não se preocupe tanto em preparar-se e tentar ganhar dinheiro com esses movimentos. Preocupe-se mais em estar seguro e agir com segurança, não usar alavancagem, não usar esses instrumentos que, dado esses eventos imprevisíveis, podem causar grandes catástrofes na sua carteira de investimentos. Mas para tudo isso eu preciso estar sempre com muita informação, né, Theo? Porque mesmo um cisne negro, ele dá sinais de que poderá acontecer um dia. Nós fomos avisados da possibilidade de uma pandemia. Isso em novembro, né, Paulo? Novembro já se falava muito, tinha a questão da China, mas eu acho que o mundo inteiro não levou a sério essa questão da pandemia, até questão de mercado mesmo. O mercado balançou no final do ano, balançou no começo do ano, mas se manteve, né? Se sustentou. Foi depois mesmo que a situação ficou mais crítica, né? E essa questão dos mercados especificamente, a crítica do Nassim Taleb em relação aos cisnes negros nos mercados é da falácia e da ilusão que os mercados financeiros nos contam, falando que dadas as estatísticas, dados os números que estão acontecendo, a economia vai muito bem, não precisa se preocupar, o mercado de ações vai bater 200 mil pontos no final do ano aqui no Brasil. E a gente ignora que esses eventos de cauda longa, esses eventos imprevisíveis vão causar o crash que causaram lá no dia 10 de março desse ano. Assim, fatalmente o que a gente chega na conclusão do projeto incerto a gente tem que se preparar aquilo que a gente estava falando. Às vezes não agir, às vezes não tomar atitudes, sabendo que esses eventos de cauda longa, esses eventos incertos e futuros, eles podem ter um impacto muito grande e totalmente imensurável. Isso pode ser levado para além da vida financeira e para a vida pessoal, emocional, né? A gente pode tratar do imprevisto e saber lidar com esses imprevistos de uma forma muito mais racional, né? Com certeza. Assim, a gente sempre tenta transportar a lógica de se tornar um bom investidor, fazer sucesso no mercado financeiro tem muito mais a ver com não cometer um erro que vai te tirar do jogo. Atualmente, quem não comete erros que não te tiram do jogo ganha dinheiro no mercado de investimentos. E essa mesma coisa pode ser transportada para a nossa vida pessoal. Quando a gente se torna uma pessoa melhor, a gente vai investir de uma maneira melhor. Então, a lógica do cisne negro, talvez a mensagem que a gente queira passar para o nosso ouvinte hoje não se importe tanto em agir ativamente em algumas coisas, busque informação, separe o que é ruído daquilo que não é ruído e procure entender os eventos de uma maneira mais de alto nível, olhando mais de cima, não se preocupando tanto com detalhes, porque a estatística já se mostrou, o risco de cauda longa mostra que a estatística não é eficiente para você poder analisar esse tipo de coisa. Uma coisa também que eu acho que pode ser interessante, não sei se estiver enganado, me corrijam, você, mesmo que você tenha um conhecimento, você ter a coragem de compartilhar com alguém esse conhecimento. Porque eu vejo muita gente com conhecimento de algumas situações, de algumas regras, de alguns princípios a serem seguidos, mas que não compartilham. E conhecimento que não se compartilha vai pro túmulo, não é isso ou eu estou enganado? Você foi perfeito, Paulo Leite. E assim, já adianto de cara que uma das formas mais fáceis de se aprender é compartilhando e ensinando. No momento que você está se preparando para ensinar alguém sobre algum conteúdo, você está absorvendo ele muito mais. E é aquilo que
de alguns programas para trás que a gente falou da lógica das economias de rede, de indivíduos colaborando, do limite de cada um indivíduo tem de absorver conhecimento e como que esse conhecimento compartilhado e trabalhado em conjunto gera prosperidade econômica. Aí eu utilizo aquela frase da capa do Guia do Mochileiro das Galáxias, não entre em pânico. Então a gente não previu o cisne negro, mas ele aconteceu, né? O 11 de setembro aconteceu, a pandemia aconteceu. Eu devo me desesperar na questão, no critério de investimento? O que a gente faz nesse momento? A gente muda o curso, a gente tenta quitar o prejuízo? Como a gente age diante do imprevisível aí? Quem já estava exposto a fragilidades, quem não era antifrágil, estava alavancado, não tem muito o que fazer, vai tomar prejuízo mesmo. Aconteceu o evento de cisne negro, se você estava preparado, se os fundamentos estavam todos de acordo, não faça nada nesse momento, continue acreditando, porque assim, são pontos fora da curva do gráfico. O gráfico vai se normalizar, a estatística vai se normalizar. Posso dar só um exemplo rapidinho, Lucas Raj? Diga. Pega, assim, todas as pessoas aqui do prédio do 98 e coloca o Bill Gates e mede a altura de todo mundo. Você vai chegar lá na média de 1,78 m. Isso é o que o cisne negro chama de meio de cristão, onde que as estatísticas são válidas. Mas no mercado financeiro essa lógica não vale. Se você pegar todo mundo aqui e colocar o Bill Gates nessa mesma estatística e falar assim, não, a média de patrimônio de todo mundo é 2 bilhões de reais, você vai estar muito longe da realidade. Uhum. Isso é o que acontece no mercado financeiro porque ele é o extremistão. São os eventos de cauda longa, tem muito mais impacto do que a média propriamente dita. Gente, o Theo tá aqui, e quando o Theo tá aqui eu sempre lembro da Bybank, cara, eu te vejo, eu lembro da Bybank porque você é o será, da né? Bybank. E o Theo me apresentou a Bybank, eu fui apresentado a Bybank e passei também a ser uma das pessoas que utiliza a Bybank, porque a Bybank é a melhor gestora de ativos digitais do Brasil. E eu aqui não tô fazendo só um testemunhal por fazê-lo, tô fazendo um testemunhal porque também faço uso dessa plataforma. Tem os melhores índices de rentabilidade, tem transparência na gestão do seu dinheiro, você pode sacar em até 2 dias. A Bybank tem uma fé, uma crença, e o Theo todo dia fala isso, nessa nova economia. Porque para a Bybank tem uma regra que eu já percebi, é fundamental. A Bybank só ganha quando ela ganha, você ganha e todos saem ganhando. Quer conhecer mais? Tchaubanco.com.br. Tchaubanco.com.br. Você vai conhecer a Bybank como eu conheci a sua plataforma de ativos digitais. Eu te convido a conhecer para entender e te convido também a ouvir sempre o Theo quando vem aqui fazendo essas reflexões do que é uma nova economia, um novo jeito de entender e transformar a economia. A gente falando sobre pessoas que pensam fora da caixa, o Ariel Rodrigues no chat aqui deu uma história legal, falou o seguinte: no caso do Elon Musk, que eu citei no começo da conversa, talvez outras pessoas tiveram ideias que ele também teve, porém ele foi para ação enquanto muitos ficaram na teoria. Também é um recado legal, né? Com certeza. Às vezes, isso eu aprendi com o meu sócio, Bruno Capelão, que às vezes a execução é mais importante do que a ideia. A gente empreender é justamente tirar ideias da cabeça e colocar em prática.